espero que vocês estejam bem aí nessa quase reta final da especialização. Nós temos aí mais algumas disciplinas, temos esse encontro juntos e mais dois mais para frente do último módulo, e hoje a gente vai ter uma aula sobre racismo, branquitude, feminismo negro e sobre a austeridade fiscal e a forma como a austeridade fiscal impacta no âmbito das políticas públicas e também no que se refere ao racismo, certo? E essa aula, então, ela vai estar dividida dessa forma. A gente vai abordar esses 4 temas, né? Alguns de forma mais aprofundada do que outros, mas o importante é dar uma pincelada geral para que vocês possam conhecer um pouco mais desses 4 tópicos, né? O racismo, a partir do racismo estrutural, o feminismo negro, a branquitude e o debate sobre a austeridade fiscal e o que há de racismo em torno disso, certo? Dito isso, então, a gente pode começar. Vou falar, então, quais são os principais textos que a gente vai usar na aula de hoje, tá bom? A gente tem o texto do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural. Vocês receberam o capítulo para ler antes da nossa aula. Temos também alguns enxertos da Sueli Carneiro, que vai aparecer ao longo da aula e que também vai nos ajudar a pensar um pouco sobre o feminismo negro e a sua vinculação com o Brasil. A gente também tem referência ao texto da Lélia Gonzalez sobre a condição da mulher negra na sociedade brasileira. Esse texto a gente não usa diretamente, mas ele influencia muito a Sueli Carneiro e a própria Constituição da Interseccionalidade, então é um texto que fica aí também como menção. Nós temos esse texto aqui de uma pesquisadora que é professora na UFSC, a Lia Schuckmann, entre o encardido branco e o branquíssimo, branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. Ela é uma autora que vai categorizar esse trem chamado branquitude, e aí eu vou trazer o tema da branquitude justamente para problematizar a ideia de que o branco ele é o único que não precisa pensar na sua própria raça, e aí a gente vai entender o porquê, e também para explicar de uma vez por todas por que não existe racismo reverso. Caso você ainda acredite que existe racismo reverso, hoje a gente vai pôr um ponto final nessa dúvida. E esse livro aqui, lançado esse ano, que tem um capítulo sobre austeridade fiscal e racismo, escrito pelo Silvio de Almeida com outros 2 pesquisadores, no caso Valesca Miguel Batista e Pedro Rossi. Então esses são os principais textos que a gente vai usar hoje, tá? Então a gente pode começar agora. Não começou? Eu tenho que arrumar os livros. Raimundo, não fica te esfregando, por favor. Não fazer passar vergonha, moleque. Ô, moleque. Tô gravando aula, moleque. Faça isso com eu, não. Não posso te dar carinho agora. Ó, minha gata. Ó o trabalho que é gravar uma aula. Tá, enfim, é porque ela gosta muito desse tema. Tá, vamos lá então. Uma coisa que a gente então precisa ter claro, né? A etimologia do termo raça é controversa, sendo mais seguro afirmar que ela é originária da classificação entre plantas, animais e mais tarde humanos. Então, ao longo da constituição e da diferença entre as espécies, foi se constituindo a terminologia em torno da ideia de raça, né? Aquilo que diferencia. E isso acaba em algum momento sendo adotado também para definição acerca da humanidade, né? Dos seres humanos. Lembrando que a raça é um dos componentes, um dos elementos que permitiu que durante bastante tempo se partisse do suposto de que certas raças, dentro dessa categorização, não fossem ou humanas ou fossem consideradas enquanto sub-humanas. Aí, para além disso, né, o termo sempre traz arraigado contingência, conflito, poder e decisão. Trata-se de um conceito relacional e histórico. Relacional e histórico porque ele, de certa maneira, vai depender da formação sócio-histórica e da maneira como ele se relaciona com outros elementos. Um exemplo, existia um racismo muito evidente historicamente na Constituição da Inglaterra no que se refere à relação dos ingleses com os irlandeses. E os irlandeses, então, eles eram considerados menos do que sub-humanos. Existe um texto de um intelectual, Assad Hader, chamado Armadilha da Identidade, em que ele vai apresentar esse histórico. Não, meu amor, não faz isso, senão você vai derrubar o meu computador. Por favor, fica no colo, então. Não reclama, fica no colo. O Assad Hader, então, quando vai apresentar essa categorização, essa questão histórica, ele vai explicar o seguinte, olha, os ingleses eles tinham poder sobre a vida dos irlandeses. Inclusive, se uma mulher irlandesa fosse pega sozinha na rua, ela poderia ser violentada e morta. E o inglês, se fosse um inglês o autor desse crime bárbaro, ele não responderia. Então, os irlandeses eles têm historicamente essa relação conflituosa com os ingleses. Tanto é que um episódio trágico é a grande crise da fome, que abateu a Irlanda e que foi responsável aí pelo desaparecimento de um contingente gigantesco da sua população. Isso só começa a mudar para os irlandeses quando eles conseguem migrar para os Estados Unidos.
Lembrem que os Estados Unidos era uma antiga colônia inglesa, em algum momento histórico os irlandeses então passam a migrar para lá e nesse território eles encontram uma outra categoria, né, os escravizados e os ex-escravizados vindos da África, negros, né, muitos também vindos do Haiti, que têm menos direitos, né? E aí os irlandeses eles passam a assumir um papel também de dominação sobre os negros e conseguem ter uma aproximação com esses brancos ingleses, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem um marco muito específico para pensar a questão racial, historicamente e de maneira relacional. Mas isso não necessariamente se dá dessa mesma maneira em todos os territórios. Então a gente pode pegar o exemplo dos irlandeses, assim como a gente pode pegar o exemplo das castas na Índia, assim como a gente pode pegar a própria constituição dos povos asiáticos, né? Essa ideia de que os asiáticos são todos iguais. Não, na verdade há cortes muito específicos entre, por exemplo, os coreanos e os japoneses, né? A Guerra da Coreia, que foi perpetrada pelo Japão num processo de tomada do território, fez com que os coreanos no Japão sofressem muito preconceito, né? Então, por serem coreanos. Então, é importante a gente ter sempre esse elemento. A gente está falando aqui de raça, e raça é essa categorização que parte de uma relação de poder e de uma constituição relacional e histórica para subjugar alguns e para depor e para afirmar que outros têm ou detêm um poder maior, né? Vamos dizer assim. No século XVI, então, com a colonização e expansão mercantilista, espírito renascentista, forjaram-se as bases para o que posteriormente constituiria o racismo moderno. Então, é justamente isso, a revolução. Então, a partir desse momento em que há um afluxo no processo de colonização para territórios que são considerados como selvagens, pensando desde a África, passando pelas Américas, é que a gente entende a forma como gradativamente se assume o branco europeu enquanto um sujeito universal, em virtude do seu processo de expansão em territórios diversos. E aí, sobre o racismo moderno, então, no século XVIII e o projeto iluminista, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse desenho do homem vivo, e daí a gente passa a entender o que é biologia, que trabalha, então a gente pode pensar aí na economia política, né, no processo de constituição do modo de produção capitalista na produção da mercadoria. Pensa, e aí a constituição desse campo, que a gente pode falar aí de uma subjetividade, de uma constituição da psicologia. Fala, e aí a questão também da linguística, a maneira como a gente organiza essa diferente forma de manifestação das nossas linguagens, do nosso comportamento, dos nossos hábitos. Então esse é o sujeito moderno, é o sujeito que emerge da Revolução Francesa de 1789 e, ao mesmo tempo, esse sujeito ele vai sempre estar arraigado com o que a gente pode chamar de cortes, né? O iluminismo ele é a arte de compor cortes, de compor cisuras, porque você só entende algo, você só categoriza algo se você o corta, para poder diferenciá-lo, para poder entendê-lo, para poder separá-lo. Então, esse homem moderno, fruto da Revolução Francesa, ele é esse homem iluminista, resultado dessas diferentes fraturas. E aí, essas diferentes fraturas é que vão gerar essa distinção também entre aquilo que é considerado enquanto civilizado com aquilo que é considerado selvagem. Nesse processo, a gente tem um ponto que nos interessa, não apenas na relação entre selvagem e civilizado, mas também na própria periferia do ascendente modo de produção, porque nós temos a relação entre colonialismo e entre liberalismo. Então, o modo de produção capitalista ele conviveu por muito tempo com a escravidão. Tem um texto brasileiro que eu sempre menciono, que é bem interessante, do Jacob Gorender, que é o modo de produção escravismo colonial. Tá ali o livro. Em que ele vai... Eu não vou pegar, eu vou botar a imagem que é mais fácil. No escravismo colonial, ele vai apresentar o modo de produção ascendente no Brasil durante a escravidão enquanto um modo de produção. E a maneira como ele vai se relacionar com o liberalismo, com o ascendente, com a ascendente constituição dessa industrialização que já existia na Europa, né? Então existe essa dualidade. Esses países, né, que são centrais, eles têm já o liberalismo sendo desenvolvido, eles subtraem essas mercadorias dos países que são ou que se apoiam na escravidão. E nesse quadro a gente vai ter também o projeto iluminista, 1789, Revolução Francesa, Igualdade, Liberdade, Fraternidade, com a Revolução do Haiti, que foi em 1791. Então, em 1789, vão cortar a cabeça dos reis na França. Eba! Mas eis que os haitianos
estão lá nessa ilha, próxima aos Estados Unidos, no Oceano Atlântico, dizem o seguinte: tá, então os franceses agora eles estão dizendo que há igualdade, liberdade e fraternidade, então, né, não há monarquia, beleza, tá, mas e as colônias, como é que ficam? Como é que fica a gente enquanto colônia? Não, então vamos fazer a nossa revolução também, horas. Nada mais justo. A Haiti foi a primeira colônia independentizada das Américas. E aí os franceses gostaram? Não, né? Porque liberdade, igualdade e fraternidade é só para as mana branca, em síntese. Fechou. Quer um exemplo histórico da maneira como o racismo se constitui? Esse. Os franceses cortam a cabeça dos reis e declaram a Revolução Francesa, a separação do Estado e do poder político, da igreja também, mas para o Haiti e para as colônias não serve. Então, essa dinâmica, ela em muito se apoia no debate ou nas argumentações raciais, né? Os selvagens, os atrasados, as colônias e a maneira como esses territórios são considerados de um povo degenerado, em virtude não apenas das misturas, das miscigenações, mas da forma como esse povo ele é desenvolvido, né? Vamos chamar assim. E aí vamos falar então um pouquinho sobre isso a partir do Almeida, né? O povo negro haitiano, escravizado por colonizadores franceses, fez uma revolução para que as promessas de liberdade e igualdade universais fundadas pela Revolução Francesa fossem estendidas a eles, assim como foram contra um poder que consideram um tirano, pois negava-lhes a liberdade e não lhes reconhecia a igualdade. O resultado foi que os haitianos tomaram o controle do país e declararam a independência em 1804. Tá, 1791 porque foi todo um processo, né, mais extenso, mas em síntese é isso. Então como que a questão racial opera? Por sua conformação histórica, a raça opera por dois registros básicos que se entrecruzam. Então a gente vai ter, por um lado, a questão da raça, do fenótipo, né? E a gente vai ter, por outro lado, a questão étnico-racial. E o étnico-racial não é o mesmo que raça. Étnico-racial é tudo aquilo que se vincula a uma cultura, a uma ancestralidade, a um conjunto de hábitos, a uma herança histórica. Então é importante a gente ter isso claro. Quando a gente fala de relações étnico-raciais, a gente não está falando de raça, porque raça é uma categoria biologizante que a gente precisa romper, que a gente precisa abraçar ou entender que as relações elas se dão de forma étnico-racial, à medida em que a cultura, os hábitos, a história nos delegam muito mais do que uma questão biológica na nossa constituição, no nosso evolver, tá bom? Raimunda está atenta, Raimunda ela está aqui fazendo, né? Ela entende a importância disso, ela está inclusive, né, muito comovida pelo debate, ela não sai daqui, vocês vão ver. Ela vai ficar aqui até, meu Deus, como ela é linda, olha só por isso aqui. Não sai, fica, bobushka. Não vou abrir a porta para tu sair, não. Vamos seguir. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é racismo e o que é discriminação. Racismo. Uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertençam. Já a discriminação racial é uma atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Então é importante a gente saber ou entender a diferença entre o que é racismo e o que é discriminação racial. E aí, continuando no tema da discriminação racial. A discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade do uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Então a discriminação ela pode ser direta ou indireta. Direta, ela é um repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos motivados pela condição racial. Já indireta é um processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada. Discriminação de fato, ou sobre a qual são impostas regras de neutralidade racial, sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas, discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso. Em síntese, eu pressuponho, a partir da democracia liberal e da lei, né, que todos somos iguais perante a lei. E aí eu não considero um recorte histórico específico, uma formação sociohistórica problemática que vai constituir espaços e locais muito específicos aos sujeitos na nossa sociedade, né? Vamos pensar na ideia dos apartamentos e do quarto da empregada, por exemplo. Isso é uma herança direta do nosso processo de escravidão. Logo, se eu parto do suposto de que somos todos iguais perante a lei, eu não estou considerando que essa igualdade ela não pressupõe isonomia, né? Ela não supõe condições iguais para todos acessarem. E esse é um elemento que a gente precisa sempre ter claro quando a gente fala em discriminação. Então, uma discriminação indireta é quando eu suponho que é normal que 100% de uma turma de um curso de medicina ou de direito sejam brancos.
ou que 100% de uma equipe de professores de um curso sejam brancos. Na verdade, isso é uma expressão da discriminação indireta. E aí a gente vai ver sobre esse pacto dessa discriminação quando a gente discute branquitude, tá? Mas em síntese é isso. Discriminação racial. A consequência de práticas de discriminação direta e indireta ao longo do tempo leva à estratificação social, um fenômeno intergeracional, em que o percurso de vida de todos os membros de um grupo social, ou que inclui as chances de ascensão social, de reconhecimento e de sustento material, é afetado. E aí a gente pega sempre o exemplo da declaração do fim da escravidão. Quando ocorre essa alforria, nós temos a constituição de um quadro de anomia social. O que é anomia social? É se ver num quadro em que não existem regras, leis específicas que pensem em uma situação concreta. Então nós temos um contingente gigantesco de sujeitos que eram escravizados e que não conseguem se inserir nas cidades, nas indústrias, nas fábricas, enfim. E nesse processo, então, muitos deles, quando saem das fazendas e não conseguem um espaço de acolhida, acabam indo viver nas encostas de morros. Gradativamente, essas encostas de morros vão virando as comunidades. E essas comunidades elas constituem-se enquanto, posteriormente, favelas. A primeira favela que se tem registro no Rio de Janeiro foi resultado do retorno dos soldados que destruíram Canudos. Então, os soldados que destroem Canudos voltam para o Rio de Janeiro, porque eles tinham ali uma promessa de recompensa por parte da República. Não receberam nada, não tinha recompensa. Então, alguns são reincorporados no exército, outros são dispensados, e como eles não têm para onde voltar, eles acabam indo viver nas encostas dos morros, junto com os ex-escravizados. E junto aos ex-escravizados você vai ter um conjunto de sujeitos que não têm espaço na sociedade, as pessoas que são egressas de hospitais, do sistema prisional. Então você tem um desenho, um quadro de anomia social que historicamente, da maneira como se desenvolveu e pensando na progressão do desenvolvimento também no nosso país, gerou o fenômeno, né, o que a gente chama aí de favela. Favela, tanto é que era um mato rasteiro que existia na região de Canudos, no sertão nordestino. E eles adotam essa terminologia lá. Então isso é só um exemplo, né, de como essa discriminação direta ou indireta, e a indireta é quando não existe lei que vai responder a esse quadro de anomia social, e aí se deixa as pessoas a sua própria sorte, abandona essas pessoas a sua própria sorte, gera historicamente essa montanha, né, essa bola de neve que não para de girar jamais. Discriminação racial positiva. Possibilidade de atribuição de tratamento diferenciados a grupos historicamente discriminados, com o objetivo de corrigir desvantagens causadas pela discriminação negativa, a que causa prejuízos e desvantagens. São exemplos de discriminação positiva, políticas de ação afirmativa, que estabelecem tratamento discriminatório a fim de corrigir ou compensar desigualdade. As cotas, elas são consideradas uma forma de discriminação positiva, à medida em que elas reconhecem as condições históricas distintas a qual esses grupos tiveram acesso. As cotas, elas são desde cotas raciais, passando por cotas de escola pública, certo? Cotas para pessoas com deficiência, também temos cotas hoje para pessoas transexuais. Por quê? Porque se reconhece que nesse contingente de pessoas há uma dificuldade muito maior na sua inserção. E o entendimento é de que esse processo de formação vai conseguir ou vai ofertar condições de possibilidade mais salutares para que essas pessoas possam ter uma inserção na sociedade melhor e para que se possa romper também gradativamente essas diferenças. Romper essas diferenças no sentido de inserção mesmo, tá? Não romper as diferenças numa homogeneização das condições. Então agora vai ser todo mundo branco europeu, mas não é isso, né? E então as cotas nesse sentido são uma discriminação racial. Mas uma discriminação racial positiva, porque ela faz exatamente o que o Estado brasileiro nunca fez até então, que é reconhecer essa formação sociohistórica cabulosa que a gente tem aqui, né? Vamos para o próximo slide. Raimundo está aqui ainda. Então nós temos 3 concepções de racismo: individualista, institucional e estrutural. Aí a gente vai explicar cada uma delas. Essa categorização entre racismo individualista, racismo institucional e estrutural, ela é apresentada pelo Silvio de Almeida no texto dele, né? Em síntese, como que ela se organiza. O racismo individualista é toda manifestação de racismo que parte de um indivíduo, né? Então a gente vai ter um exemplo aí agora, por exemplo.
fora daqui. Eu tenho Você tem inveja disso aqui, filho? Pra que vocês vão ficar Você tem inveja, Eu não porque quero que ele faça eu isso. pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando? Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Tá Você ali? tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso Eu aqui posso ter a também. mesma coisa que o senhor. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você Vamos dar trabalhou? uma briga. Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor que analfabeto, nem chegou a ver o aplicativo para ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. Então a gente tem nesse exemplo uma manifestação muito assertiva. Estão ouvindo? É a Raimunda tomando água. Olha só. Ai, ela tava doentinha, gente. Foi tão difícil. Vocês acham que é só na aula, ao vivo, que o professor fica falando da sua vida pessoal? Não. Querem ter conteúdo? Vão ter que ouvir da vida do professor. Simples. Horas. Vamos lá. Racismo individual. Então esse exemplo, ele vai nos explicar o seguinte. Veja, essa é a manifestação de racismo mais facilmente detectável. Então nós identificamos um indivíduo que é racista e nós queremos que esse indivíduo seja punido, até porque racismo é crime, certo? E a maneira como isso se organiza ou isso se apresenta na nossa sociedade é aquela que mais causa mobilização. Porque as pessoas de bom senso sabem que isso é errado, que isso não está certo. Né? Mas existem outras formas de racismo que não são tão identificáveis ou não mobilizam tanto, como por exemplo o racismo institucional. Eu vou colocar uma imagem de exemplo de racismo institucional e vou pedir para vocês pensarem por que isso é racismo institucional. A imagem ajudou? Vamos pegar outra que talvez ajude? Tá, e agora? Ficou claro? Vamos pegar mais uma então, só mais uma. Racismo institucional, ele parte da inserção de indivíduos e de sujeitos no interior de certas instituições e que tem não uma autorização imediata ou normativa, mas que se sentem livres ou à vontade para manifestar o seu preconceito. E esse preconceito, que é a discriminação racial, ele pode se dar de maneira direta ou de maneira indireta, quando não há necessariamente uma manifestação, mas um pacto silencioso. É normal, gente. Temos um curso de 20 professores em que 20 são brancos. Qual que é o problema? Isso é uma manifestação do racismo institucional. Por isso que é importante a presença de cotas nesses espaços. Para além disso, a gente tem o racismo estrutural. E é aí que o bicho pega. Porque o racismo estrutural, ele dialoga com o racismo individual, com o racismo institucional, mas ele se vincula também ao modo de produção. Então, a economia, ela é racista na maneira como ela se constitui ou trata esses segmentos. Né? E aí a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, o que ocorreu no Carrefour, aquela tragédia, certo? Em que as ações do Carrefour não caíram no primeiro momento, chegaram até a subir depois do assassinato desse senhor, né? E que só depois é que eles acabaram tendo um prejuízo, mas foi em virtude da mobilização. Mas dependendo de como estiver, o racismo estrutural o racismo não vai ser punido, né? Ele vai ser considerado normal, né? O racismo, tanto institucional como estrutural, é a forma normal de funcionamento da sociedade. Por isso que as pessoas, quando se manifestam contra o racismo, são consideradas histéricas, mimizentas, chatas, problematizadoras. Porque a maneira normal como a sociedade funciona ou se apresenta para nós é por meio dos componentes racistas, certo? Então, o anormal dentro desse quadro é quando alguém identifica o elemento racial e quer problematizar, tá bom? Então, esse é o racismo individualista, esse que é do indivíduo, esse que é mais facilmente identificável, o institucional, esse que dá no conjunto ou no interior das instituições, e o outro, o estrutural, que está atravessando toda a sociedade e que se organiza por meio principalmente da economia. Concepção estrutural, daí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar, assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente.
com todos os conflitos que eles são inerentes. O racismo que essa instituição vem a expressar é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um desses componentes orgânicos. Dito de modo mais direto, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. Em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas, já tidas como normais em toda a sociedade. As instituições precisam então ter espaços ou mecanismos de combate ao racismo. Inclusive, uma das atuações do assistente social no âmbito das empresas, no âmbito das instituições, é fomentar campanhas e espaços de debate acerca desse tema e pensando políticas também, ações afirmativas. É um dos papéis dos assistentes sociais nesses espaços, impedir que esse tipo de prática ou de conduta se perpetue. Concepção estrutural, aí continuando. É dever de uma instituição que realmente se preocupa com a questão racial investir na adoção de políticas internas que visem promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e com o público externo, por exemplo, na publicidade. A publicidade é um exemplo, mas é o pior exemplo que tem, porque publicidade é querer vender produto. Não é só isso, eu estou brincando, né? É importante na publicidade as campanhas de conscientização. Brincadeira, tá? Remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e de prestígio na instituição, inclusive parar de usar o termo minoria, né? Porque é maioria. Manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas institucionais e promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. Racismo não se limita à representatividade. A supremacia branca no controle institucional é realmente um problema, na medida em que a ausência de pessoas não brancas em espaços de poder e prestígio é um sintoma de uma sociedade desigual e particularmente racista. Portanto, é fundamental para a luta antirracista que pessoas negras e outras minorias estejam representadas nos espaços de poder, seja por motivos econômicos e políticos, seja por motivos éticos. É uma prática antirracista efetiva de manter alguns poucos negros com espaços de poder sem que haja um compromisso com a criação de mecanismos institucionais efetivos de promoção e da igualdade. A liderança institucional de pessoas negras basta quando não se tem poder real, projetos e ou programas que possam de fato incidir sobre problemas estruturais como as questões da ordem, da economia, da política e do direito. Então, esse componente da representatividade, ele também é importante aí para a gente entender que não é porque a pessoa é negra que ela necessariamente é antirracista, certo? Nós temos aí o exemplo do presidente do Instituto Palmares, que se, Oxalá quiser, ele não será mais presidente até essa aula ir ao ar, né? Tomara que não seja. Mas é um exemplo assim também de que a gente não pode utilizar a ideia da representatividade como um elemento central, porque daí a gente acaba caindo no que o Assad Hader chama de armadilha da identidade. Olha, as pessoas elas são conservadoras independente da raça delas porque elas reproduzem a ideologia dominante da sociedade. É o que explica, por exemplo, por que tantas mulheres são misóginas, por que tantas mulheres são machistas e criam filhos e filhas machistas também. Então não é porque é mulher, não é porque é negro, não é porque é indígena que é uma pessoa que está vinculada às lutas emancipatórias, tá? Concepção estrutural. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucional, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Falei sobre isso agora há pouco com vocês. Racismo em sua especificidade histórica. A especificidade da dinâmica estrutural do racismo está ligada às particularidades de cada formação social. No processo histórico, o racismo se manifesta de forma circunstancial e específica, em conexão com as transformações sociais. Lembrem do que eu falei sobre a Irlanda e a forma como os ingleses tratavam os irlandeses, e aí quando eles vão para os Estados Unidos eles encontram um espaço privilegiado? Então, a gente pode pensar no mesmo elemento para pensar a migração dos asiáticos para o Brasil, a maneira como eles eram impedidos em um certo momento, assim como os judeus também foram impedidos de entrar no Brasil, embora eles fossem caucasianos ou brancos, né? Os asiáticos não, acho que os asiáticos a terminologia é outra. Mas o que é interessante pensar nisso é que, por exemplo, nos Estados Unidos, se você não é nascido lá,
você não é branco. E aí essa é a questão da uma gota de sangue. Basta que você tenha uma gota de sangue estrangeira que você não é mais considerado branco. Tem uma atriz de descendência argentina chamada Anya Taylor-Johnson, que ela fez uma série na Netflix bem famosa chamada O Gambito da Rainha. Uma atriz bem bacana ela. E vocês podem ver na foto dela que ela pode ser considerada uma pessoa caucasiana. Quando ela recebeu o Globo de Ouro, a imprensa noticiou como a primeira atriz não branca a receber o Globo de Ouro de melhor atriz em série. Não é uma coisa assim, tipo os caipiras dos Estados Unidos. Não, é a imprensa. Então, lá o corte racial ele tem uma outra função, ele tem uma outra conotação, até em virtude tanto dos efeitos mesmo da escravidão que ocorreu lá, da segregação, da luta pelos direitos civis, dos Panteras Negras e agora, enfim, todas as manifestações que nós tivemos aí nos últimos anos em virtude da violência policial. Então a questão racial nos Estados Unidos, por exemplo, assim como a questão racial na Inglaterra, assim como a questão racial na Índia, assim como a questão racial nos países asiáticos, não tem o mesmo desenho e a mesma conotação que tem no Brasil. E é importante a gente estar atento a isso, porque quando a gente fala de questão racial, a gente se remete à questão étnico-racial vinculada aos povos originários dos afrodescendentes, o que não necessariamente é nos outros locais do mundo, né? Na Romênia, por exemplo, a questão racial parte dos problemas relacionados aos ciganos e aos eslovacos. Então, veja, a gente tem um problema racial aqui no Brasil, que é fruto da anomia social pós-escravidão. É anterior, claro. A escravidão já era o problema, assim como já era o problema a invasão da América pelos europeus e, enfim, né, o que fizeram com os povos originários. Mas eu estou falando exatamente desse processo mais vinculado à modernidade, 1789. E aí, esse é um ponto-chave. É entender que quando a gente se propõe a analisar a questão racial e as relações étnico-raciais, a gente está falando de um período histórico que tem que ser circunscrito, senão a gente fica vagando, a gente fica divagando, e um território. Tá? Racismo e ideologia, como naturalizamos o racismo? As segregações não oficiais que naturalizam o racismo apoiam-se em ideias como: pessoas negras são menos aptas para a vida acadêmica. Pessoas negras, como todas as outras pessoas, também são afetadas por suas escolhas individuais, e sua condição racial não tem nada a ver com a situação socioeconômica. Pessoas negras, por fatores históricos, têm menos acesso à educação e por isso estão alocadas em trabalhos menos qualificados, ou quais consequentemente são mal remunerados. Pessoas negras estão sob o domínio de uma supremacia branca politicamente construída que está presente em todos os espaços, e poder de prestígio social. Veja, são duas afirmativas que parecem estranhas, né? As duas primeiras a gente diz que são falaciosas, né? Então, olha, pessoas negras são menos aptas à vida acadêmica. Não. Segundo, pessoas negras, como todas as outras pessoas, são afetadas por suas escolhas individuais e sua condição racial não tem nada a ver com situação socioeconômica. Não! Né, Raimunda? Porque a pessoa já tem um local de origem distinto, ela já parte da linha de partida da corrida muito atrás, à medida em que esse é o local que a sociedade colocou ela. Então essas duas afirmativas, elas são falsas, mas as outras duas, elas parecem um pouquinho mais coerentes quando a gente lê elas. Olha só, pessoas negras, por fatores históricos, têm menos acesso à educação e por isso estão alocadas em trabalhos menos qualificados, ou quais consequentemente são mal remunerados. Pessoas negras estão sob o domínio de uma supremacia branca politicamente construída que está presente em todos os espaços de poder e de prestígio social. Sim, parece sensato, mas veja, o que essas duas afirmações fazem é naturalizar essas diferenças. E quando ela naturaliza essas diferenças, elas já partem do primado de que é assim que está posto. E eu acho que a crítica do Almeida, quando ele apresenta isso, é justamente colocar o seguinte quadro. Olha, a gente não pode naturalizar o racismo, nem que seja para fazer a nossa crítica. A gente não pode dizer, então, que os negros eles são os menos qualificados porque não tiveram acesso à educação e que, por isso, eles ocupam os piores trabalhos e têm as piores rendas. Sim, isso está colocado, é uma realidade. Mas a questão é que isso é possível porque nós naturalizamos o racismo e nós permitimos que isso ocorra enquanto sociedade. Por isso que o debate da branquitude é tão importante, porque é um pacto, entendeu? Racismo e ideologia. Como naturalizamos o racismo? Então as constatações acima nos levam a algumas questões importantes. Saber como as ideias são criadas e difundidas, tornando-se fundamentais para justificar, minimizar ou denunciar a desigualdade racial, o que acaba ocasionando a naturalização do próprio racismo entre sujeitos negros. O racismo, enquanto processo político e histórico, é também um processo de constituição de subjetividade,
de indivíduos cuja consciência e afetos estão de algum modo conectados com as práticas sociais. O racismo só consegue se perpetuar se for capaz de produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional para a desigualdade racial e constituir sujeitos cujos sentimentos não sejam profundamente abalados, e da violência racial e que considerem normal e natural que no mundo haja brancos e não brancos. Brancos aqui entre aspas justamente por causa disso, porque não existe um branco, não existe essa ideia desse sujeito. Racismo, ideologia e estrutura social. E se ideologia está errado? Deixa eu arrumar. Ideologia. Agora eu voltei. Então, racismo como ideologia e ideologia como falseamento. Ideologia é racismo como fenômeno institucional e estrutural. O racismo assim molda o inconsciente. A vida cultural e política no interior da qual os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e que formam os seus afetos. É constituída por padrões de clivagem racial inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. É achar isso? Não. Obrigado. Se boa parte da sociedade vê o negro como suspeito, se o negro aparece na TV como suspeito, se poucos elementos fazem crer que negros sejam outra coisa a não ser suspeitos, é de se esperar que pessoas negras também achem negros suspeitos, especialmente quando fazem parte de instituições estatais encarregadas de repressão, como é o caso de policiais negros. Essa é a questão acerca de algumas falácias do tipo, os negros são os mais racistas. Olha, ao invés de falar que os negros são os mais racistas, a gente pode dizer que, olha, os negros talvez reproduzam aquilo que eles veem cotidianamente na sociedade, na mídia, na forma como as pessoas falam ou se referem a eles mesmos, tá bom? E aqui a gente tem um trecho do texto do Almeida que ele pegou de um intelectual norte-americano negro. E é uma passagem que eu achei muito forte, assim. Que ele vai falar o seguinte: lembro-me de que quando eu era garoto, costumava ver os filmes de Tarzan no sábado. O Tarzan branco costumava bater nos nativos pretos, e eu ficava sentado gritando: mate essas bestas, mate esses selvagens, mate-os. Era como se um menino judeu assistisse aos nazistas levando os judeus para campos de concentração e isso o alegrasse. Hoje eu quero que o nativo vença o maldito Tarzan e o envie de volta à Europa. Mas é preciso tempo para se libertar das mentiras e seus efeitos destrutivos nas mentes pretas. Leva tempo para rejeitar a mentira mais importante, que as pessoas pretas inerentemente não podem fazer as mesmas coisas que as pessoas brancas podem fazer, a menos que as pessoas brancas ajudem. Aqui a gente tem muita coisa, né? Que serve para a gente pensar, desde a maneira como se incorpora esses valores e o quanto isso afeta os próprios sujeitos negros, passando pela forma como é importante constituir essa identidade, essa ideia de negritude, ao mesmo tempo em que, quando ele vai falar na última frase, que as pessoas pretas podem fazer o que elas quiserem fazer, qualquer coisa que os brancos fazem também, e que nem ao menos se precisa da ajuda de um branco, é justamente a ideia desse branco salvador, que não é incomum nos estudos raciais, né, ou na maneira como se debate a questão racial. Então você tem, né, dentro desse desenho o sujeito branco que entra como o salvador nessas narrativas, né? E essa ideia do branco salvador, que é muito presente na literatura, em filmes, aparece o tempo todo, é a ideia desse sujeito caucasiano branco que se apetece do quadro de opressão que o negro sofre e estende a mão para ele, salvando da sua condição. Então eu acho que é importante a gente, quando lê algo assim, entender que, olha, a gente se propõe, né, enquanto sujeito caucasiano ou branco, tá nessa luta, contribuir, a gente tem que entender que a gente não pode estar ali pensando, procurando uma centralidade ou um protagonismo, a gente tem que estar dando apoio na retaguarda, em síntese, tá? A gente pode até falar na aula sobre o lugar de fala, né, e por que algumas pessoas caucasianas podem pesquisar a questão racial, embora isso não seja visto com bons olhos, dependendo da discussão, da forma como a pessoa se coloca no diálogo e no debate. E esse é um tema que eu acho bem interessante para a gente entender o que é a produção do conhecimento e o que é a experiência empírica enquanto etapa para a produção do conhecimento. Mas daí se vocês quiserem debater isso na aula, senão eu nem debato. Racismo, ciência e cultura. A ciência, então, tem o poder de produzir um discurso de autoridade que poucas pessoas têm a condição de contestar, salvo aquelas inseridas nas instituições que a ciência é produzida. A ciência é racista. Ai, não, a ciência não é racista.
Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados, né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é um paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Você tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio.
naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita, né, dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O teu cabelo não era mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata quer o teu amor. Vai lá ver o que é a eugenia. Eu discuto a questão racial não é porque eu faço parte do movimento negro ou esteja inserido nessas frentes, não é isso. Eu discuto o racismo porque eu, na minha tese, pesquisei eugenia. E a eugenia, ela é um projeto de aperfeiçoamento da espécie humana por meio da eliminação dos considerados fracos e degenerados. E aí entra o debate da questão racial. E a eugenia era uma ciência até pouquíssimo tempo atrás, assim como a Lombroso, né, um criminalista que partia da questão racial dos indivíduos para traçar um perfil de criminoso, também era considerado uma ciência. Assim como hoje a gente tem bobagens, como a psicologia comportamental, por exemplo, que são consideradas ciência. Então, a ciência, ela abarca muita coisa, e é por isso que é importante que esses espaços sejam ocupados por pessoas que venham defender e legitimar um debate ou uma noção que parte, inclusive, da decolonialidade. E não é fácil. A gente tem exemplos ou situações em que pessoas negras são preteridas no espaço universitário porque se diz que elas não produzem ciência, que elas produzem militância. E aí, quando os brancos estavam lá produzindo militância de branquitude, ninguém falava nada, estava tudo bem. Né? Renato Kell, Monteiro Lobato. Não, Monteiro Lobato não era cientista, Monteiro Lobato era escritor e jornalista, eu acho. A eugenia é isso. Né? É um exemplo de componente racial que fazia parte da ciência. Então a ciência não é uma santa. Tá? É que nem o Vinícius de Moraes. Acho que é o Vinícius de Moraes que ele dizia assim: as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Gente, vocês já viram uma foto do Vinícius de Moraes? Nossa senhora, pelo amor de Deus. É falta de bom senso. Aí vem dizer, a ciência não é racista. A ciência é racista sim, a ciência já produziu muito racismo. Branquitude. No que consiste o conceito de branquitude? Síntese é uma posição em que os sujeitos que ocupam esse local foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservadas na contemporaneidade. A supremacia branca é uma forma de hegemonia, ou seja, uma forma de dominação que é exercida não apenas pelo exercício bruto, pelo poder, pela pura força, mas também pelo estabelecimento de mediações e pela formação de consensos ideológicos, uma rede na qual os sujeitos brancos estão conscientes ou inconscientemente exercendo em seu cotidiano, por meio de pequenas técnicas, procedimentos, fenômenos e mecanismos que constituem efeitos específicos e locais de desigualdades raciais. Gente, é assim, a pessoa quando nasce branca, ela já nasce, né, com umas vantagenzinhas pensando na nossa sociedade. Ah, mas existem brancos pobres. A questão, por exemplo, é uma seleção de emprego. Existem pesquisas que demonstram que, olha, se você envia 5 currículos para uma empresa, para uma vaga, e desses 5 currículos, 4 são sujeitos que não têm tantas qualificações assim, mas atendem os critérios. E 1/5 de alguém que tem um ótimo currículo, mas que é negro, essa pessoa ela provavelmente vai ser preterida para a seleção de um branco. Isso não é mentira. Vou até mostrar. Eu li esses livros no início do ano. Eu pesquiso... eu também, como eu falei para vocês, eu pesquisei na minha tese o racismo científico. E hoje o racismo científico ele se dá no Big Data, na informática, na maneira como a tecnologia pensada por sujeitos brancos reproduz condutas raciais racistas, o que inclui a seleção de currículos por um sistema. E aí esses 2 autores aqui eles vão mostrar como que isso acontece. Então pessoas negras elas são preteridas numa seleção de emprego. E isso acontece em grandes empresas para cargos. Né? Imagina o que acontece numa seleção de emprego para um tipo de trabalho que a gente pode falar que não exige tanta capacitação ou formação assim.
né? Então, esse é um exemplo, né? Olha, então a pessoa é pobre e negra e pobre e branca. Quais são as chances de serem parados pela polícia? Outro exemplo. Então, veja, quando a gente está colocando a questão da branquitude aqui, não é também para pensar que o branco pobre é um privilegiado. Não, o branco pobre é um fudido, fato. Mas a questão é que dentre esse quadro, ainda é pior a condição do pobre negro, tá? Existe um stand-up do Chris Rock, um ator negro norte-americano, em que ele diz, olha, quando eu estou no meu carro, e eu posso estar no meu carro conversível, mas se a polícia me para, eu sinto um medo. Então, essa é a questão, que permite a gente entender de maneira mais clara e simples no que consiste a branquitude. E aí a gente também entra, né, brevemente aí no debate sobre na questão do racismo reverso. Ah, eu sou branco, eu sofri racismo. Não, você não sofreu racismo. Ah, mas a pessoa me chamava de branco azedo. Não é racismo. Não é racismo. Racismo, ele por ser relacional, lembre-se disso, ele vai dialogar com uma estrutura da sociedade que depõe um lugar de poder a certas raças. Então, a raça branca, ela tem um poder na sociedade que os negros não têm. Então, quando um branco diz que sofreu racismo reverso por um negro, ele está passando vergonha, sendo uma pessoa sem bom senso. Por quê? Porque não existe racismo reverso à medida em que, no desenho, na constituição da nossa sociedade, o lugar de poder ele é exercido pela raça branca. Então, o racismo, o preconceito, ele se dá dessa maneira. Não tem como uma pessoa que está numa condição ou num quadro dentro da sociedade de desvantagem de exercer preconceito racial. Você pode sofrer preconceito por ser obeso, você pode sofrer capacitismo, você pode sofrer por outros elementos. Agora, racismo reverso não existe. Existe preconceito de outras naturezas, tá? É importante também ter isso muito claro. Assim como não existe, por exemplo, heterofobia. Eu não tenho heterofobia. Eu acho, por exemplo, que os heterossexuais, alguns abusam do privilégio de serem héteros, né? Toma muito whey, faz muita academia. Mas tirando isso, tenho até alguns amigos que são. Não existe. Não é assim que funciona. Não existe heterofobia. Por quê? Porque na constituição da nossa sociedade, a heterossexualidade é a norma, é o padrãozinho. Então, não tem como um heterossexual dizer que está sofrendo preconceito. É mais fácil sofrer preconceito por ser ex-paquita do que por ser heterossexual, em síntese, tá? Vocês podem trazer esse tema para aula também, que eu vou adorar debater esse tema, porque eu adoro discutir a maneira como os brancos gostam de passar vergonha. Agora vamos falar de um tema importante, feminismo negro. Sojourner Truth nasceu escrava em Nova York, sob o nome de Isabella Van Hangren, em 1797. Sojourner viveu alguns anos com uma família quaker, onde recebeu alguma educação formal. Tornou-se uma pregadora pentecostal, ativa abolicionista e defensora dos direitos das mulheres. Em 1843 mudou seu nome para Sojourner Truth, Peregrina da Verdade. Na ocasião do discurso, que vai ser apresentado em seguida, já era uma pessoa notória e tinha 54 anos. A versão mais conhecida foi recolhida pela abolicionista e feminista branca Frances Gage e publicada em 1863. Essa é a versão traduzida aqui a partir de diversas fontes online. Esse discurso foi proferido como uma intervenção do Women's Rights Convention em Akron, Ohio, Estados Unidos, em 1851. Em uma reunião de clérigos onde se discutiam os direitos da mulher. Sojourner levantou-se para falar após ouvir de pastores presentes que mulheres não deveriam ter os mesmos direitos que os homens porque seriam frágeis, intelectualmente débeis e porque Jesus foi um homem e não uma mulher, e porque, por fim, a primeira mulher fora uma pecadora. Aí esta mulher, negra, de 54 anos, levanta-se e faz um discurso. Aqui uma reconstituição do discurso. In 1851, the black abolitionist and former slave Sojourner Truth spoke to a gathering of feminists in Akron, Ohio. The spontaneous speech, only a few minutes long, was a landmark moment in feminist and abolitionist history. Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North all talking about rights, the white man gonna be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere.
Nobody ever helps me into carriages, or over mud puddles, or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as any man when I could get it. And I could bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children, seen most sold off into slavery. And when I cried out with a mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? And they talk about this thing in the head. What is it they call it? Oh, that's right, yeah, intellect. That's it, honey. Well, what's that got to do with women's rights and Negroes' rights? If my cup won't hold but a pint and yours holds a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? That man in the back there, he says women can't have as much rights as men because Christ wasn't a woman. Well, where did your Christ come from? Where did your Christ come from? He came from God and a woman. Man didn't have nothing to do with it. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, well, these women here together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And they asking to do it. The men better let them. Como diriam os millennials, lacrou. Não, millennials não, millennials já era. Qual que é a nova onda agora? Geração X, né? Como diria a geração X, lacrou. Pois é. Então, esse é um ponto de partida para a gente começar a discutir o que é o feminismo negro, né? E aí, como um diálogo bem tranquilo, assim, por quê? Porque o feminismo branco é uma coisa que historicamente é importantíssima, incontornável, que gera efeitos até hoje e que é um movimento por si só revolucionário. À medida em que a Constituição da nossa sociedade impôs à mulher uma condição de subalternidade e marginalização, onde o trabalho reprodutivo no âmbito da manutenção do lar, ele era central e depois, né, ela acaba sendo também responsabilizada não só pelos cuidados da casa e da família, mas também por trabalhar fora de casa, no processo de lutas por direitos, as mulheres negras dentro desse cenário, dentro desse quadro, elas não se reconheciam enquanto parte ou protagonistas desse processo. Inclusive, elas se sentiam preteridas pelas mulheres brancas no âmbito do feminismo. E aí a gente vai trazer alguns enxertos da Carneiro para a gente entender mais ou menos o porquê disso. Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca foram tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto, ontem a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhoras de engenho tarados. De senhores de engenho tarado. São suficientemente conhecidas as condições históricas nas Américas que constituíram a relação de coisificação dos negros em geral e das mulheres negras em particular. Sabemos também que em todo esse contexto de conquista e dominação, a apropriação social das mulheres do grupo derrotado é um dos momentos emblemáticos de afirmação de superioridade do vencedor. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo exportação. A origem branca e ocidental do feminismo estabeleceu sua hegemonia na equação das diferenças de gênero e tem determinado que as mulheres não brancas e pobres, de todas as partes do mundo, lutem para integrar em seu ideário as especificidades raciais, étnicas, culturais, religiosas e de classe social. Até onde as mulheres brancas avançaram nessas questões? As alternativas da esquerda, da direita e de centro se constroem a partir desses paradigmas instituídos pelo feminismo, que, segundo Lélia Gonzalez, apresentam dois tipos de dificuldades para as mulheres negras. Por um lado, a inclinação eurocentrista,
do feminismo brasileiro constituem um eixo articulador a mais da democracia racial e do ideal de branqueamento, ao omitir o caráter central da questão da raça nas hierarquias de gênero e a universalizar os valores de uma cultura particular, a ocidental, para o conjunto das mulheres, sem mediá-los na base da interação entre brancos e não brancos. Por outro lado, revela um distanciamento da realidade vivida pela mulher negra ao negar toda uma história feita de resistência e de lutas, em que essa mulher tem sido protagonista graças à dinâmica de uma memória cultural ancestral, que nada tem a ver com o eurocentrismo desse tipo de feminismo. Nesse contexto, seriam os novos conteúdos que as mulheres negras poderiam aportar à cena política para além do toque de cor nas propostas de gênero? A feminista negra norte-americana Patricia Collins argumenta que o pensamento feminista negro seria um conjunto de experiências e ideias compartilhadas por mulheres afro-americanas, que oferecem um ângulo particular de visão de si, da comunidade e da sociedade, que envolve interpretações teóricas da realidade das mulheres negras por aquelas que a vivem. A partir dessa visão, Collins elege alguns temas fundamentais que caracterizariam o ponto de vista feminista negro. Entre eles se destacam o legado de uma história de luta, a natureza interconectada de raça, gênero e classe e o combate aos estereótipos ou imagens de autoridade. Daí esse trecho ele foi extraído de um artigo da Sueli Carneiro, que é uma filósofa, escritora e ativista antirracista do movimento social negro brasileiro. Sueli também é fundadora e atual diretora do GELEDS, Instituto da Mulher Negra, e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. Esse texto da Sueli Carneiro, que está aqui nesse livrinho, mas também está online, ele deve muito também ao que a Lélia Gonzalez produziu sobre a temática, principalmente quando ela escreveu sobre a condição das mulheres sul-americanas, e em especial as mulheres negras, né? Então eu acho muito importante também, quando a gente está discutindo a questão racial, reconhecer esse elemento. A gente, quando debate no âmbito das políticas públicas e sociais, mas no próprio desenho da nossa sociedade, os segmentos mais explorados e mais vulneráveis, a gente entende que dentre os que correm mais riscos, os que têm as piores inserções no mercado de trabalho e os que têm os rendimentos mais baixos são mulheres negras, né? E também a gente tem que considerar aí que um contingente significativo das famílias no Brasil são chefiadas por essas mulheres. Então, quando a gente reconhece a importância ou a necessidade de um feminismo negro, isso se dá por um conjunto de incompatibilidade que existia tanto na demanda das mulheres brancas no âmbito do feminismo, afinal, quando se começa o debate, o discurso é pelo reconhecimento da autodeterminação das mulheres, e desses elementos de autodeterminação passam pelo direito ao trabalho, e as mulheres negras vão colocar o seguinte: olha, na verdade a gente trabalha já há algum tempo, inclusive para você ir na rua protestar, eu fico aqui cuidando da casa. A mulher negra falando para uma mulher branca, então. E nesse conjunto, pensando esse desenho, a gente vai ter a imersão de um conceito, que é o da interseccionalidade. Né? Interseccionalidade que a Patricia Collins, né, ela vai apresentar, mas que tem outros textos. Eu destacaria também o da Carla Cotirene, que ela faz uma alusão muito interessante às religiões de matriz africanas no Brasil, com a ideia da interseccionalidade, as encruzilhadas, né? E em síntese, como é que a interseccionalidade surgiu? Existia nos Estados Unidos, na década de 70, uma ação contra a GM Motors. A GM Motors estava sendo acusada de não contratar trabalhadoras negras. Mas a GM Motors dizia: olha, eu tenho meu chão de fábrica trabalhadores negros. E eu também contrato mulheres no secretariado, nos trabalhos administrativos. Mas a questão é que a GM Motors não contratava mulheres negras. Eles contratavam homens negros para o trabalho no chão de fábrica e mulheres brancas para o trabalho de secretariado, mas não contratavam mulheres negras. E aí a Patricia Collins, que era uma... Não, aliás, a Patricia Collins não, a Kimberly Crenshaw, desculpa. Patricia Collins é uma outra que escreveu outro livro. A Kimberly Crenshaw vai desenvolver esse conceito, ela é advogada, ela vai explicar isso por meio da interseccionalidade, dizendo que, olha, no conjunto de opressões, a gente tem cruzamentos. Então, ser uma mulher negra depõe certas desvantagens a mim nesse quadro. Ser uma mulher negra e lésbica depõe ainda mais. E aí a gente vai ter também o exemplo do Combaver River, que foi um movimento negro feminista de mulheres lésbicas que evidenciou essa questão em torno da interseccionalidade, né? Do entendimento de que, olha, a minha condição ela não é visualizada, ou eu não me identifico nesse universal do homem branco, mas eu também não me identifico nesse universal da mulher branca feminista.
né? As nossas necessidades, a nossa constituição histórica, os processos que nos trouxeram até aqui são muito diferentes. E eu não sinto que vocês estejam nos ouvindo. E esse era um elemento chave. Nos encontros, nas manifestações entre feministas brancas, existia uma tendência a se menosprezar as manifestações das feministas negras. E por isso, tanto o feminismo negro quanto a importância em torno da interseccionalidade. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre racismo e austeridade fiscal, o que a crise revela. Aí a gente vai entrar numa outra seara. Então a gente falou aqui sobre discriminação e racismo, a gente falou sobre o racismo individualista, institucional e estrutural, depois a gente falou um pouquinho sobre branquitude, feminismo negro, e agora a gente entra num componente da economia. A gente fez um passeio aqui gigante. E aí eu acho que é importante a gente também trazer esse elemento, porque a gente também discute muito políticas públicas e sociais no âmbito do curso, tá bom? Gente, só para mostrar para vocês, tá? Que está aqui prestando atenção. Eu adoro quando ele bota a patinha assim por cima. Raimundo está ali, observando atentamente. E eu estou aqui, tentando gravar. De vez em quando eles tentam derrubar alguma coisa, eu tenho que pausar. Enfim, cheiroso. Vamos lá. Conforme Almeida, Batista e Rossi, há duas perspectivas principais na análise do racismo no debate econômico. A primeira compreende-o como um problema comportamental e a segunda aloca o racismo como um problema sistêmico, um efeito do funcionamento normal das instituições. Então veja, o Almeida, que é o Silvio de Almeida, né, e outros dois pesquisadores estão dizendo o seguinte, olha, a economia ela pensa o racismo por meio de duas escolas. A primeira é uma escola mais apologética, tradicional, conservadora. Ela vai dizer o seguinte, o racismo é um problema individual ajustável por meio da punição das condutas preconceituosas e no limite, com o fomento a políticas afirmativas, se supera. São intelectuais de referência dessa abordagem, Gary Becker e Milton Friedman. Dessa maneira, as atitudes discriminatórias seriam exógenas ao sistema econômico e a longo prazo, o mercado acabaria por eliminar essa disfunção. Compõem-se assim explicações sobre discriminação racial, mas não sobre os efeitos do racismo no interior da sociedade capitalista. A segunda abordagem, que é a mais coerente, ela vai dizer o seguinte, o racismo é um problema sistêmico para além de comportamentos individuais ou mera disfunção ajustável do mercado, sendo o racismo uma prática sistemática de discriminação que contribui ainda para a consolidação, naturalização e normalização da desigualdade social. Dessa maneira, os discursos racistas tendem a variar entre a defesa da meritocracia e esforço pessoal para culpabilizar grupos inferiorizados por suas condições, culminando na justificativa da desigualdade social. E aí a gente entra, então, na questão étnico-racial pensando a economia. A questão étnico-racial atravessa o debate sobre a austeridade fiscal e os cortes de investimento do Estado à medida em que a população negra é que se encontra em condições mais desfavoráveis no interior da sociedade. Por meio da análise apresentada por Almeida, é importante nos atentarmos para as características específicas do racismo em nossa sociedade. E aí a gente vai repetir, mas é importante para fixar. Sua caracterização apoia em diferentes expressões e materialidades, indo do racismo individualista, quando manifestação e debate sobre o tema se concentra nas experiências e condutas individuais dos sujeitos, ou institucional, que se localiza no interior dos espaços resultado do funcionamento normal das instituições, apoiando-se majoritariamente na naturalização das desigualdades sociais, e impacto ocasionado por isso na população negra, e por fim o estrutural, que reconhece a centralidade do racismo para o modo de produção capitalista, por meio da exploração dessa mão de obra e estratégias de valorização do capital por meio da vinculação entre as instituições e a economia. Um exemplo disso é que, conforme estudo realizado pela Coalizão Direitos Valem Mais, a promoção da igualdade racial representou em média no orçamento geral da União 0,08%, somando os investimentos destinados à população negra e quilombola nos diversos órgãos até 2019. Então esse é um exemplo da maneira como estruturalmente o Estado e o governo pensam a questão racial. Racismo não cheira o microfone, Kika. Não é ASMR. Oh meu Deus, ele é muito fofo. Racismo e austeridade fiscal. Em defesa da austeridade fiscal, compreendida como o corte de financiamento dos direitos sociais, se transfere recursos do orçamento público ao setor privado, e a responsabilidade fiscal é utilizada como argumentação para o aprofundamento das privatizações, flexibilização das leis trabalhistas e defesa de uma perspectiva meritocrática da inserção dos indivíduos na sociedade. O esfacelamento da sociabilidade, regida pelo trabalho abstrato e pela valorização do valor, resulta em terríveis tragédias sociais, haja visto que o movimento da economia e da política não é mais de integração ao mercado. Há que se lembrar que na lógica liberal o mercado é a sociedade civil. Como não serão integrados no mercado, seja como consumidor ou como trabalhadores, jovens negros, pobres, moradores da periferia e minorias sexuais serão vitimados pela fome, epidemia ou pela eliminação física promovida direta ou indiretamente pelo Estado.
O exemplo disso é o corte nos direitos sociais. Enfim, no contexto da crise, o racismo é um elemento de racionalidade, de normalidade, que se apresenta como modo de integração possível de uma sociedade em que os conflitos se tornam cada vez mais agudos. Kika, não é lugar para ficar aí. Dessa maneira, o racismo naturalizado... Não, chega. Gostoso. Vai brincar lá fora. Dessa maneira, o racismo naturalizado nas estruturas institucionais e econômicas, por meio das estratégias de austeridade fiscal, aprofunda ainda mais as desigualdades sociais, em virtude tanto da renda das famílias negras, quanto pela necessidade de acessos políticos e serviços públicos. Nesse conjunto, a carga tributária penaliza ainda mais as mulheres negras, que pagam proporcionalmente mais impostos que os homens brancos, visto que a carga tributária brasileira é concentrada em impostos sobre o consumo, que não diferenciam a renda das pessoas, ou seja, quem tem menos paga mais em virtude de seu poder de consumo, e os impostos indiretos oneram quem compromete mais sua renda em consumo, ao contrário dos ricos que conseguem guardar uma parcela maior de sua renda e que, pela ausência de tributação em renda e patrimônio, acabam ainda mais privilegiados, por possuírem condições de acumularem e não gastarem de maneira imediata todos os seus recursos. Então é assim que a austeridade fiscal é racista, à medida em que ela fecha, privatiza, precariza serviços públicos essenciais para a sobrevivência dessas pessoas, e assim como o fato de que a nossa tributação ela acaba proporcionalmente afetando mais o orçamento das pessoas mais pobres. O resultado disso é um modelo que, por meio das políticas públicas do Estado, se beneficia as classes mais privilegiadas e prejudica os mais pobres, em especial a população negra. Há, portanto, uma relação estrutural entre classe, raça e gênero, que é reforçada pelo funcionamento regular do sistema tributário, e é naturalizada, assim como naturalizamos a violência direta contra pessoas negras nas periferias, a ponto de o Congresso Nacional discutir uma reforma tributária com foco na eficiência, deixando de lado o problema da desigualdade. E a pandemia tem desnudado as desigualdades sociais nas periferias e favelas, com dificuldades para responder às requisições sanitárias de segurança, essas muitas vezes impraticáveis em virtude dos problemas estruturais relacionados ao saneamento básico, moradias precárias e a exposição aos riscos de contaminação, pois não havendo recursos acumulados, a sobrevivência se dá no dia de trabalho assegurado. O sustento da família então acaba priorizado, como que se isso não representasse risco à própria vida. Então, o que a gente tem aqui, em síntese? Questão racial, racismo, branquitude, movimento feminista negro e austeridade fiscal e sua relação com o racismo. Esse conjunto nos permite começar um diálogo sobre as relações étnico-raciais e a maneira como vocês enxergam isso. E vocês têm o texto do Silvio de Almeida para ler, tá? E aí eu vou mandar outros materiais também, caso vocês tenham tempo para ler. E espero que a disciplina de hoje tenha ajudado vocês a pensar esse tema. E é isso então, pessoal. Um abraço e até o nosso encontro síncrono esse sábado. Até! Dá tchau pra Raimunda, a gata mais linda do mundo. Oh, Raimundinha, ela é tão bonita. Dá tchau pros alunos. Dá tchau pros alunos, dá tchau. Tchau, alunos. Ela nem liga. Ela gosta de olhar a tela por causa das coisas que se movimentam. Beijo pra vocês, até sábado.